Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola de Pedro. Primeira carta que o apóstolo Pedro nos escreveu, no capítulo 1. Eu quero fazer a leitura com você do versículo 13 até o versículo de número 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, de 13 a 21. Essa é a palavra de Deus e nós precisamos ouvi-la atentamente. E precisamos rogar ao Senhor que, pelo seu Espírito, torne essa palavra viva em nossas vidas. Não é a leitura de um texto comum, não é mais um discurso. Nós esperamos que seja a própria voz de Deus falando conosco para a glória do seu nome. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 13, nos diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Se você puder, fale com o Senhor nesse momento e peça: Deus, desvenda os meus olhos, a fim de que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Abre os meus ouvidos espirituais, para que eu ouça o que assim diz o Senhor à sua igreja. Peça para que Deus possa arrancar do seu coração as preocupações e as distrações que porventura possam vir a concorrer com a pregação da palavra. Peça ao Senhor nesse momento que revele Cristo ao seu coração, que seja o próprio Espírito de Deus falando conosco, revelando a beleza do Evangelho, a beleza de Cristo, à medida que ouvimos a sua palavra. Peça isso ao Senhor. Peça a Deus também que lhe confronte e que lhe conforme ao seu propósito. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que por meio dela o Senhor molde as nossas vidas à vida de Cristo. Que por meio da Tua palavra sejamos instruídos na justiça, na piedade e na santidade. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor escancare as portas e os portões do nosso coração, para que recebamos a boa semente do Evangelho. Que nós possamos hospedar bem, ó Deus, o ensino recebido nessa noite. E que este seja transformador, que este possa gerar em nós impacto, que ao sairmos daqui, cruzarmos estas portas, estejamos nós ainda fervilhando por dentro a Tua palavra, ruminando a verdade que nos foi ensinada, de modo que venhamos praticá-la, não apenas quando estivermos num recinto como esse, mas principalmente quando estivermos no nosso campo de atuação, na família, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, faça uso da Tua palavra para nos tornar mais parecidos com o Teu Filho Jesus. É a oração que fazemos em um nome para a glória dEle. Amém e amém.
Hoje pela manhã nós falamos que a influência do cristão no mundo depende de dois fatores. Um fator que nós chamamos de fator evitativo, é aquilo que ele se abstém de fazer, da imoralidade, da prática da impiedade, da injustiça, da iniquidade e de coisas semelhantes. Mas por outro lado, esse cristão que é chamado a essa postura muito mais contraída, evitativa, é também convocado pelo mesmo Deus a uma postura de promoção da verdade, de provocação da justiça. De modo que ser cristão e ser santo, agora fazendo a conexão com o texto, não tem a ver apenas com deixar de fazer algumas coisas. Tem a ver com deixar de fazer algumas coisas para fazer outras no lugar destas. Há um aspecto então que poderíamos dizer negativo e positivo dentro do processo de santificação, como também dentro daquele fator de influência que nós falamos hoje pela manhã. Aquilo que nós deixamos e aquilo com que nos abraçamos. Aquilo que evitamos e aquilo com que resolvemos investir a nossa vida na promoção de uma nova justiça e de uma nova perspectiva da realidade. Eu penso que falar sobre santificação e falar sobre santidade em tempos como os nossos não é motivo de tanta ovação ou popularidade. Na verdade, nós estamos vivendo aquele período crítico da história em que a verdade, para muitos, será como coceira nos ouvidos. Então, confrontar a maneira de vida de alguns, certamente, que aqui estão, pode me fazer um tanto indigesto, mas não há problemas quanto a isso. Eu sei que a palavra de Deus será indigesta muitas vezes para nós, que não queremos concebê-la tal como ela é, tal como ela se apresenta, mas queremos emulá-la e simulá-la ao nosso bem-estar. Queremos de alguma forma acomodá-la aos nossos caprichos. Mas se assim o for, não estamos adorando a Deus e nem recebendo a palavra de Deus, mas estamos adorando a nós mesmos e ao nosso próprio ventre e criando um evangelho para nós. De modo, meus irmãos, que é urge a necessidade de falarmos sobre santidade de vida. É impreterível que nós, enquanto igreja do Senhor, reconheçamos que parte do nosso impacto, parte da nossa influência como discípulos de Jesus neste mundo, está diretamente atrelado ao nosso viver santo. Foi o pastor Ronaldo Lidório que, em certa ocasião, afirmou que Deus nunca usou e nem usará de forma ordinária, do ponto de vista histórico, um povo que Ele mesmo não tenha santificado. De modo que a santificação, essa condição sine qua non para que a nossa influência seja efetiva e perceptível nesse mundo. Falávamos nesta manhã de um possível sal que não salga, de uma luz que não encandece, de uma luz que não brilha, e a pergunta é: por que isso? Dentre tantos fatores, poderíamos dizer que uma das razões pelas quais nós perdemos a nossa salinidade e a nossa capacidade de refugir a glória de Deus e a sua luz e a sua imagem neste mundo, deve-se ao fato de que nós estamos muito próximos do pecado. Isso é algo que é tão denso, mas tão denso, ou mais denso do que as mais densas trevas. Certamente esse é o pecado. Não há nada que seja mais apavorante, mais escurecedor, mais abafador, mais dificultador do nosso impacto como igreja nesse mundo, do que a presença do pecado em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Pedro, sendo certamente usado pelo Senhor e guiado pela santa inspiração, escreveu para uma igreja que estava vivendo a diáspora, cristãos que por causa da fé em Jesus Cristo estavam perseguidos, eram perseguidos pelo nome do Senhor. E veja, eu falei isso pela manhã, estranha-me o fato de vivermos um evangelho verdadeiro, uma fé verdadeira, e não sofrermos oposição por isso. Quando nós voltamos os olhos para o primeiro século da igreja cristã, percebemos que logo de pronto, aqueles que se abraçavam com a verdade cristã, que se agarravam com o evangelho da graça, que se identificavam com aqueles que eram conhecidos como os do caminho, sofriam retaliações, prisões, açoites e eram encurralados no corredor da morte. Estranha-me o fato de que nós, enquanto igreja moderna,
enquanto igreja contemporânea, tenhamos perdido essa capacidade de gerar uma reação de ofensa. E confundimos o cair na simpatia e na graça do povo com sermos simpáticos demais com tudo aquilo que nos é apresentado como valor dessa nova sociedade. E eu reitero o que falei pela manhã em nome da boa vizinhança, da política dos valores públicos, do senso comum, das relações amistosas, da necessidade de afirmação e de aprovação. Somos nós os que muitas vezes negociamos aqueles valores que deveriam ser inegociáveis. E ofendemos ao Senhor. E prevaricamos contra a lei de Deus. E pecamos contra o seu rosto. Deus é santo, irmãos. Se há uma verdade que perpassa toda a Escritura, é que Deus é santo, santo, santo. A palavra do Senhor aponta para a santidade de Deus em uma conotação superlativa. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Na língua hebraica não existem superlativos, de modo que quando o autor bíblico quer enfatizar a grandeza de algo, de uma qualidade ou de uma virtude, ele o faz através da repetição. E você vai encontrar na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, algumas das vezes em que Deus é mencionado como aquele que é santo, santo, santo. E para além de um tríplice santo, poderíamos dizer santo, 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 infinitamente santo. Na visão de João, registrada no livro de Apocalipse, nos é dito que as miríades angelicais estão diante do trono de Deus, ininterruptamente declarando que Ele é santo, santo, santo e santo. De modo que não há como concebermos um evangelho sem santidade. Não há como pensarmos na existência de uma igreja de impacto, de relevância e de influência neste mundo, divorciada desta vida santa e deste compromisso em honrar a santidade do Deus Santo. Aqueles irmãos certamente estavam sofrendo por ocasião do nome de Cristo, mas nem mesmo diante dos seus algozes e das situações que eram impostas ferrenhamente por ocasião do Império Romano, eles podiam ser esquecidos da necessidade de manterem vidas conformadas à palavra de Deus, sendo santos em toda maneira de viver. Eu geralmente não escrevo os meus sermões. Eu fiz isso durante muito tempo, depois parei de fazer e faço apenas alguns esboços, quando assim o faço. Mas hoje eu resolvi escrever parágrafos, e não estranhe se você me ver lendo. Não é comum, mas nessa noite eu farei, porque entendo que algumas dessas preciosidades que desceram ao meu coração, eu preciso compartilhá-las com vocês com a fidelidade que eu escrevi. Quem está acompanhando o Crescer, faz um mês que nós falamos sobre santidade. Esse não é um assunto que desceu à minha mente ou ao meu coração, simplesmente como mais um sermão para se pregar dentro da escala de pregadores da igreja. Isso é algo que tem me incomodado pessoalmente, particularmente. Pensar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, tem sido algo que tem descido às minhas entranhas. Eu não quero que você ouça apenas como um discurso de mais um sermão que tem que cumprir ou que ocupar um espaço dentro da liturgia. Eu digo para você que também não sou expert no assunto, não falo como superior a ninguém que aqui está, não me sinto mais capaz, não me sinto mais adequado, não me sinto muito mais santificado do que ninguém. Falo como um igual, entendendo que a mensagem que daqui sai, ela reverbera de volta para mim. E antes de falar ao coração de qualquer um de vocês, ouçam-me, podem ter certeza, isso falou propriamente ao meu próprio coração. Algumas das verdades que aqui apontarei, podem ter certeza também, eu me senti inadequado diante delas. Por isso eu falo de um assunto que não é apenas para vocês, mas é para nós. Não é para aqueles que tomam assento aos bancos, mas para este que vos fala do púlpito. Eu quero que nessa noite você entenda que o próprio Deus está chamando-nos a atenção para essa urgente necessidade de que rompamos
com um evangelicalismo de baixo padrão e subamos alguns degraus na nossa espiritualidade para que sejamos mais santos e, portanto, mais parecidos com Jesus de Nazaré. O desejo do Senhor e o meu desejo é que ao final desse sermão haja uma ardente expectativa e um anseio profundo na nossa alma de cruzarmos estas portas dizendo: serei mais parecido com Jesus. Se isso não acontecer no seu coração, se isso não descer ao meu coração, certamente eu não sentirei que terei cumprido eficazmente o meu papel nessa noite. Quando eu penso sobre santificação, e eu falei isso no Crescer, eu penso que nós temos minimamente duas ameaças ao assunto. A primeira delas é o que chamaremos nessa noite aqui de legalismo. Você certamente já ouviu essa palavra, que também pode ser um sinônimo para uma religiosidade mórbida, uma religiosidade aparente, meramente estética, visual. Legalismo é aquele recurso que nós vamos chamar de recurso meritocrático, através do qual o homem acha que por si mesmo pode se tornar justo e fiel diante de Deus. Através dessa justiça própria, em alguma medida o homem despreza a graça, anula a graça e fia-se tão somente na força do seu braço, achando que supostamente poderá atingir aos padrões da lei divina, sem que seja pela própria ação e ajuda de Deus. Para estes legalistas religiosos, a santidade é um tipo de medalha de honra ao mérito. Sabe, você foi um bom crente, você foi um bom aluno na escola dominical, você frequentou todos os cultos, e aqui está o seu diploma de santo. Você é bom. Meus irmãos, todas as vezes que assim pensamos, nós desprezamos a graça. E para além disso, desprezamos a indispensável atuação do Espírito Santo neste processo, fazendo da santidade divina um trampolim para a nossa própria vanglória e presunção espiritual. Os religiosos e os legalistas são aqueles que sempre se colocam numa posição de superioridade. Eu sei que você conhece alguém assim. Talvez você seja alguém assim me ouvindo nessa noite. Sempre que tem uma oportunidade, é aquela pessoa que não se furta de exibir o direito do julgamento alheio. Fulano pecou. Fulano é um pecador. Ciclano não é como um de nós. Nós somos os melhores. Nós somos do sangue azul, da nobreza espiritual de Jesus. A preocupação destes homens, via em regra, é basicamente uma preocupação exterior. E repito, a base do sucesso deles está na força e no esforço humano. Eu tenho a impressão de que muitos que encontram na religiosidade uma forma de santificação, estão na verdade encontrando um escape para a verdadeira santificação. Eles fazem da estética espiritual uma valiosa aliada para disfarçar o real estado do coração. Se assemelhando aos fariseus, você deve lembrar dessa passagem de Jesus, eles pintam muito bem os sepulcros, mas não conseguem esconder o fedor do pecado por trás dos seus atos. E é preciso que se diga que a verdadeira santidade não coaduna com essa religiosidade arrogante, aparente e meramente estética dos que se julgam melhores e mais santos dos que os outros. Você já se deparou com alguém assim? Que arrota a santidade, que arroga para si um tipo de justiça superior, que se vale da presunção em nome da espiritualidade? Pois bem, isso não é santidade. Você consegue encontrar um Jesus nos evangelhos assim? Você consegue olhar para Jesus, passando os olhos pela Escritura e vê-lo como este homem pomposo, vanglorioso, altivo? Eu não consigo enxergar esse Jesus. Mas cuidemos, irmãos, porque podemos, em nome da verdadeira santidade, sermos tentados a uma aparência de piedade.
Afinal de contas, a nossa sociedade insta-nos a representarmos. Essa é a cultura da imagem, é a cultura da aparência. Então eu preciso demonstrar que estou o tempo todo bem, que eu sou super crente, a super crente. O diabo não me toca, o pecado não me alcança. Triste de nós quando pensamos assim. A verdade é que a santidade verdadeira, ela não é um aparato externo ou exterior, mas é um princípio que jorra de dentro do coração, e eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas essa é uma primeira ameaça, a verdadeira santidade de vida, a aparência de piedade, a religiosidade estética. Mas há um segundo inimigo, ou uma segunda ameaça, quando o assunto é santificação. Algo que chamaremos nessa noite de antinomismo, ou mundanismo. Se de um lado eu tenho aqueles que se afobam na lei, e se acham detentores da lei, juízes para si mesmos, do outro lado eu tenho aqueles que desprezam a lei. A ideia de antinômico, a expressão é antinomos, sem lei. Alguns usam isso para serem leis para si mesmos. O antinomismo é um termo técnico para aquele estilo de vida desregrada. Sabe uma palavra mais comum que pode ser associada ao antinomismo? Mundanismo. Eu falei isso aqui em outras ocasiões e reitero a minha fala. Eu tive uma impressão de que nós estamos muito afoitos na nossa relação com o mundo e atribuímos e justificamos esta nossa relação em nome da cultura. Tudo para nós agora é cultural. Eu não sei se você é deste mundo como eu, mas as respostas e as justificativas que muitos dão para darem ocasião ao pecado é: pastor, isso é cultura, isso é a nossa cultura, isso é o nosso jeito. E a pergunta que eu faço é: e o evangelho é desaculturado? Não teria o evangelho uma cultura própria, que em sua medida dialoga e ao mesmo tempo confronta com todas as outras culturas? Mas de alguma maneira nos sentimos confortáveis em justificar para nós. É um tipo de manobra, é um movimento plástico. Nós queremos manipular a nossa mente, manipular as nossas convenções morais, para dizer para nós mesmos que aquilo não é pecado, que Deus não está tão preocupado com isso. Afinal de contas, o que o Senhor quer é o meu coração. E por isso, uma reca de supostos crentes mundanos, desafeiçoados de Deus, que não se parecem em nada com Cristo, mas continuam levantando a bandeira domingo após domingo de uma professa fé. Ouça-me, meu irmão, se há um perigo que ameaça a verdadeira santidade, é o perigo do mundanismo, é a flexibilização de tudo, é a relativização de todas as coisas. Afinal de contas, pastor, Deus não é ultrapassado, né? Isso era um problema daquela época, era um costume daquela época. Eu falo: você não entendeu o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é imutável. Ele é o que era, Ele é o que é, e Ele continuará sendo para sempre o mesmo. Santo, santo, santo. Foi santo, é santo e continuará sendo santo, e exigindo de nós, o seu povo, uma relação de santidade com Ele. Se por um lado o legalista despreza a graça, por outro lado os antinomistas, mundanos, libertinos, distorcem a graça em benefício próprio, fazem mau uso da graça. É a hipergraça. Você já deve ter ouvido falar sobre isso também, principalmente no nosso métier reformado. Aqueles que dizem assim: pastor, Deus nos chamou, nos elegeu desde antes da fundação do mundo, somos salvos, e uma vez salvos, salvos para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que todas estas premissas sejam verdadeiras, você não as entendeu bem, se está se valendo de cada uma delas para dar ocasião à libertinagem, ao pecado e ao mundanismo. Conforme está escrito em Efésios capítulo 1, Ele nos elegeu em amor e nos predestinou
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A Escritura não se omite ao dizer que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Não uma ou duas vezes, mas diversas vezes, a Bíblia assevera para nós que o dever cristão é um dever santo, que a vida cristã é uma vida santa. Para este grupo, a salvação em Cristo é tudo o que importa. Já fui salvo. Como se a salvação em Jesus Cristo fosse o ponto final da redenção. Quando, na verdade, pensando na cronologia histórica, é apenas o start daquela obra que aconteceu lá na economia da eternidade, quando o Espírito Santo veio no nosso coração e falou-nos diretamente, chamou o nosso nome e cravou diante dos nossos olhos a beleza de Cristo. Naquele dia os nossos olhos se abriram, vimos o Rei. Aquilo é só o começo da caminhada. A partir de então, o Senhor continuará trabalhando em nós pela mesma graça, para que sejamos mais conformados e parecidos com Cristo que nos salvou. O processo da redenção não termina na salvação, não termina no ato da conversão. Ali você tem a primeira faixa sendo cruzada, mas outras tantas virão na caminhada. Uma delas é a da santificação. Alguns, então, primando por um tipo de discurso gracioso, espiritualista, dizem que não devemos dar muita ênfase nessas coisas das obras da lei. Afinal de contas, Jesus cumpriu a lei, pastor, e a salvação é pela graça e pela graça somente. Essa coisa de ética do reino, ou um padrão espiritual muito elevado, seria um risco para o nosso entendimento da graça. Não sabem estes que, ao fazerem isso, já estão oferecendo a graça do Senhor, que segundo a sua palavra não apenas é maestra da salvação, como também da santificação. Oferecem risco à graça, quando acham que não precisam viver de acordo com a lei de Deus. A Bíblia parece sustentar a premissa de que, realmente, escute bem isso, Jesus não pode ser o Salvador daqueles sobre quem Ele não é o Senhor. Você não pode dizer, meu irmão, que Jesus é o seu Salvador, se realmente Jesus não for o seu Senhor, se Ele não governa o seu coração, se Ele não delibera sobre as suas paixões e vontades. Você não pode dizer que Jesus é o seu Salvador. Alguns fazem então essa cisão entre salvação e santificação, quando na verdade o que mais querem é justificar um padrão de espiritualidade baixíssimo, encobrindo assim desejos mundanos, paixões levianas. Corra disso, meu irmão. Se você deseja realmente ser um crente santo, se há no seu coração uma ambição que foi estartada pelo Espírito de Deus, iniciada pelo Espírito de Deus no seu coração, você não pode ceder a nenhuma dessas ameaças, nem caminhar com os arroubos de uma aparente piedade, sendo legalista religioso, nem muito menos fazer mau uso da graça, sendo mundano, tentando justificar as suas paixões infames em nome de uma graça liberal. Cuidado com isso. Isso certamente poderá levar sua alma ao inferno. E você estará aqui dentro. E as portas do inferno se abrirão para você e você sairá da igreja diretamente para lá, porque nunca entendeu a verdadeira graça, nunca entendeu o verdadeiro sacrifício de Cristo. Ou foi um bom religioso, ou um mundano que justificou as suas más obras no entendimento equivocado sobre a graça de Deus. Tenha muito cuidado quanto a isso. Sobre a verdadeira santificação, é preciso que se diga, olhando para o próprio texto, nós não vamos ler, mas do versículo 3 ao versículo 12, você tem uma exposição da obra da salvação. Claro que com a construção dos argumentos petrinos, de Pedro, diferente daquilo como Paulo faz, mas ele diz assim, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito próximo do que está escrito lá em Efésios capítulo 1,
versículo 3, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E aí ele vai discorrendo sobre esta obra da salvação, apontando-a centrada tão somente na obra de Cristo. E é preciso então que afirmemos que, diferente de uma ideia legalista, ou antinomista, religiosa ou mundanista, a verdadeira santificação, ela tem o seu início naquilo que nós chamaremos aqui de união com Cristo. O que eu quero que você saiba, isso de forma muito objetiva, é que não há como você dizer para um morto: seja santo, limpe-se, lave-se, purifique-se, você está muito fétido, use um bom perfume. Quanta incoerência seria da nossa parte achar que aquele morto, aquele cadáver, aquele defunto iria ouvir a nossa voz de comando e então responder favoravelmente. Seria o mesmo que pedir que um descrente, que um ímpio, que um não nascido de novo experimente o poder da santificação. Isso não é para ele. Ainda que ele o quisesse, se assim pudesse ser, ele não conseguiria. Não está à sua altura este padrão, porque ele depende intrinsecamente da união do homem com Cristo, de modo que só podem experimentar o poder vivo desta obra santificadora aqueles que colocaram a fé em Cristo e, em decorrência disso, receberam o Espírito da verdade. Santificação é um assunto da agenda dos crentes. Você não pode, por melhor que seja a sua intenção, persuadir o melhor dos homens não convertido a ser um santo. Esse não é um convite que lhe será apropriado. É preciso então que entendamos, de uma vez por todas, que não haverá santificação onde não houver genuína salvação. De sorte que eu preciso abrir um parênteses para que você e eu pensemos. A pergunta que você precisa talvez fazer nessa noite não é necessariamente se você é um crente santo, mas se você é um crente salvo. Como se pudesse ser um crente não salvo, se quisermos usar o sentido de crença no sentido mais comum e basilar. Porque até os demônios creem e tremem. Neste sentido, há um crente, há aquele que crê e não é salvo. Mas a pergunta que você precisa fazer descer ao seu coração nessa noite é esta, meu irmão: será que eu sou um salvo em Jesus Cristo? Mas como saber se eu sou genuinamente lacrado pela obra do Espírito, selado pela promessa divina? Talvez você esteja apenas articulando as sentenças da teologia que respondem favoravelmente às suas crenças de que você crê num só Deus, que você é um pecador, que enviou Jesus Cristo, e você articula todos esses argumentos, e você tem uma informação coesa com o Evangelho. E talvez você diga: eu sou um salvo, pastor, eu entendi. É preciso que se diga também que, do ponto de vista da articulação mental, das informações, um ímpio pode articular o Evangelho corretamente. Um ateu pode articular o Evangelho corretamente. Um homem inteligente, de boa hermenêutica, de boa interpretação textual, ele pode ler a Bíblia e chegar a um consenso comum da realidade informativa acerca do Evangelho. As conclusões intelectuais podem ser muito acertadas. Não sei se você já ouviu alguma vez as afirmações contundentes do agora agnóstico Leandro Carnal, que já foi cristão, que já foi ateu e agora se autodenomina agnóstico. Quantas das suas falas são coesas? Suas afirmações são redondas, algumas distoantes, certamente, mas algumas tantas outras estão ali párias com as nossas. Ele compreende, ele articula, mas não sei se ele entende. Obviamente que não. E talvez a pergunta que você precisa se fazer dentro desse escopo da salvação é se você de fato é um crente santo. Porque na perspectiva bíblica, o que denuncia a nossa salvação interior é a nossa santificação, que começa no âmbito interior, mas que se externaliza, que se percebe,
que se evidencia. Ora, se alguém disser assim, eu sou um justificado. Como você prova, meu irmão, aqui, que você foi justificado diante de Deus pelos méritos de Cristo? Quais são as evidências cabais que você experimentou a verdadeira obra da salvação? Como é que você pode provar, evidenciar, explicitar que o Espírito Santo transplantou o seu coração de pedra e lhe deu um coração de carne para amar a Deus? Como é que você prova isso? Fazendo uma tabuada de crente? Respondendo um quiz bíblico? A resposta é não. Dentre tantas outras coisas, isso se evidencia pela sua constante, progressiva e processual vontade de tornar-se cada vez mais agradável a Deus, parecido com Cristo e desconforme ao velho homem que lhe trouxe nos braços até aquele dia. É exatamente a santificação, aquela prova aos olhos de que a salvação legitimamente nos alcançou. Eu preciso saber se estou unido com Cristo, porque não há santificação onde não há verdadeira salvação. E talvez o problema de muitos que nunca conseguem ser santos não está no campo da santificação, mas no campo da salvação. O problema destes é que eles nunca nasceram de novo, nunca contemplaram o Cordeiro em toda a sua feiura e beleza. O problema destes é que eles nunca se defrontaram com a cruz e foram traspassados por ela. O problema de um homem não santo pode não ser simplesmente a luta contra o pecado, ou a sua falta de apropriação dos meios de graça. Talvez o grande problema por trás de tudo isso seja o fato de que ele não está ainda unido com Cristo. E se você vir acompanhando o texto, exatamente no versículo 13, quando ele diz assim: por isso, em decorrência disto, tendo dito todas estas coisas, que coisas são essas? Ele apresenta o plano de redenção que nos alcançou, dizendo que aquela obra de santificação e aquele chamado para a santificação só pode ser possível para aqueles que se encontram dentro do plano da redenção. Primeiro nós somos salvos, depois nós somos santos. Claro que há na teologia sistemática, aquela coisa da santidade posicional e processual, nós não vamos entrar no mérito, mas eu quero que você entenda isso. Talvez você diga assim: pastor, eu sempre luto contra o pecado, e eu me esbarro sempre com a minha impotência, e me vejo amando o mundo, e talvez você diga assim: eu tenho um problema com a santificação, e quem sabe você precise voltar um pouco antes dessa pauta, e pensar nessa noite: será que eu estou unido com Cristo? Porque somente mediante esta união com Cristo você encontrará todas as potencialidades para ser um crente santo. Segundo, é preciso também que se diga ainda nessa noite que a vida santificada, ela precede e antecipa a vida glorificada. Quantos amam a vinda do Senhor aqui? Você ama a vinda do Senhor? Amém? Como será a sua segunda-feira? Como você desempenha o seu papel no trabalho, o exercício do seu ofício no lar, como você cuida das pessoas que estão à sua volta, como você trata os seus semelhantes, como você negocia os seus valores. Tudo isso denuncia ou não se você ama realmente a vinda do Senhor. Na perspectiva do texto, se você olhar, diz assim: olha, por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, atentos, vigilantes, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está encorajando aquela igreja que aguardava a vinda do Senhor, que amava a vinda do Senhor, dizendo como eles deveriam viver, como eles deveriam aguardar esta vinda, como eles deveriam se preparar para esta promessa. E a resposta da sequência do texto é: como um povo santo, como filhos da obediência, não amoldados às paixões que tinham anteriormente. Veja que Pedro pressupõe aqui uma cisão, uma ruptura entre antes e depois de Cristo, aquela vida outrora e a nova vida, as paixões de antigamente e as novas paixões.
Quando a gente lê um livro de história, a gente se depara com aquelas datas que são marcações que dizem assim: isso e aquilo outro aconteceu antes de Cristo, isso e aquilo outro aconteceu depois de Cristo. O evento da vinda de Cristo foi um marcador na história, foi um divisor de águas na história. De sorte que isso também precisa acontecer na nossa própria história. E não há como alguém dizer assim: olha, eu fui encontrado com Cristo, Ele veio ao meu encontro, mas nada muito significativo aconteceu. Pastor, eu continuo frequentando os mesmos ambientes, falando do mesmo jeito, me vestindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, tratando as pessoas da mesma maneira, mas está tudo certo, agora eu sou um crente em Jesus. Não pode dar tudo certo. É impossível alguém dizer assim: pastor, um caminhão carregado de pó estava descendo, eu estava andando de bicicleta, e ele me acertou, e eu fiquei do mesmo jeito. Seria tão incoerente dizer que alguém encontrou-se com Cristo, foi encontrado por Ele e permaneceu do mesmo jeito. Quando Cristo nos encontra, Ele nos quebra e nos refaz. De sorte que eu não posso mais ser o mesmo. As minhas paixões não podem ser mais as mesmas. A minha forma de tratar as pessoas não pode ser a mesma. O meu linguajar não pode ser o mesmo. As minhas ambições e as minhas motivações não podem ser as mesmas. Alguma coisa radicalmente aconteceu no dia em que Ele me encontrou. Um caminhão carregado de graça, de amor, veio ao meu encontro e me despedaçou no velho homem e me deu as condições necessárias para que eu pudesse vestir-me de um novo homem, que vai revestindo-se dia a dia, até então que o dia seja perfeito. Como é então que essa igreja, aqueles cristãos forasteiros, perseguidos, deveriam aguardar a vinda do Senhor? E Pedro diz: amoldando-se a um padrão de vida que é, de alguma forma, estereotipado no próprio Deus. Ele como padrão supremo da santidade. Pedro está dizendo assim: vocês querem aguardar com decência e com honradez a vinda do Senhor? Sejam santos agora no tempo presente. Não apenas cantem Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não apenas se reúnam para discursar isso e verbalizar de forma poética, melódica e agradável aos ouvidos. Vocês querem realmente externalizar o amor de vocês pela vinda do Senhor? Sejam santos. A santidade é aquilo que antecipa já essa realidade gloriosa e nos faz experimentar como um tipo de antegozo essa glorificação final aqui e agora. Para muitos, essa questão da santificação ou da santidade é um peso que os crentes têm que carregar. Pastor, isso é um fardo muito pesado, e por essa razão alguns atribuem santificação à tristeza meramente. Sim, é verdade que nós nos entristecemos e nos arrependemos diante dos nossos pecados, para então nos aproximarmos em maior santidade diante de Deus. Mas veja, é na santificação que o verdadeiro crente encontra a fonte de todo o seu deleite e alegria. Quanto mais santo, quanto mais parecidos com Jesus nos tornamos, mais felizes, mais incutida na nossa alma é aquele gozo espiritual, porque afinal de contas nós fomos criados para Ele, fomos criados para sermos a imagem dEle, semelhantes a Ele, e quanto mais isso acontece, quanto mais parecidos com Ele vamos nos tornando, mais encontramos dentro da dimensão da existência propósito, satisfação, felicidade e alegria. A santificação não deve ser, por um crente, um tipo de visita a um ofício fúnebre, onde ele é obrigado a ir e prestar as suas condolências para Deus, dizendo assim: Deus, eu tenho que estar aqui. Não, deve ser um convite a um banquete. Nós devemos olhar para a santificação como motivo de festa, porque não há nenhum caminho que Deus oferece para nós que possa gerar em nosso coração um antegozo da eternidade do que aquele caminho oferecido pela santificação. Nenhum outro. Se você quer agora, meu irmão, já provar: pastor, como é que vai ser o céu? Aquela realidade onde não terá início e nem fim. Como é que vai ser? Eu digo para você assim: experimente ser mais santo.
e você já provará gotas daquela realidade final. Experimente amar a vinda do Senhor, conformando-se à sua palavra, sendo agradável a Ele diante dEle. Comprometa-se a despojar-se, a arrancar as vestes do velho homem. Comprometa-se nesta noite, como filho da obediência que nós supomos que você seja, a despir-se de toda imundícia, de todo pecado. E você já terá provas do que será aquele céu que você tanto espera. Meus irmãos, não apenas nesse texto, mas a Escritura Sagrada nos fala que aqueles que amam a vinda do Senhor vivem em santidade. Por exemplo, lá em Hebreus vai dizer assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. No famoso sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, que nós hoje pela manhã expusemos em parte, o Senhor diz assim: bem-aventurados são os puros de olhos. Por quê? Porque verão a Deus. É uma descrição metafórica para aquela pureza de coração, pela operação do Espírito, aquilo que nós temos falado aqui como santificação. Veja, sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem ter os olhos e o coração purificado, ninguém poderá contemplar o Senhor. Escute-me, querido cristão, se você não ama a santidade, você não pode dizer que ama a vinda do Senhor. E eu ainda digo mais: se você não ama a santidade, você vai se sentir, se é que você vai cruzar aqueles portões pela graça eterna, muito desconfortável no santo lugar da habitação de Deus. Imagina alguém que ama a sujeira, a imundície, está numa sala limpa. Imagina para um porco viver dentro de um ambiente privado, todo bem cuidado. É traumático. O bispo J.C. Ryle, ele falando sobre esse estado, claro que não vai acontecer isso é uma questão hipotética. Estamos levantando apenas suposições que nos façam pensar e imaginar coisas. Mas ele diz assim: imagina como seria traumático e enfadonho para um homem carnal estar no céu. Seria um pesadelo. Aquilo para ele não poderia ser céu em hipótese nenhuma. Porque o céu, o lugar da habitação de Deus, é marcado pela plena santidade do Eterno. E aqueles que lá estarão entusiasmados, encantados, maravilhados com aquele ser santíssimo que refugia glória e luz diante dos seus olhos. E então diante dele eles conseguem agora dizer assim: muito obrigado, porque agora eu posso estar aqui, Senhor, sem mais os ruídos do pecado, sem mais as distrações da minha carne. Eu posso estar diante do Senhor plenamente e posso contemplar o Senhor assim como sou contemplado. Se você ama a vinda do Senhor, meu irmão, você precisa evidenciar isso, amando a santidade de vida. Há um texto em Apocalipse que é pesado. Apocalipse 22:11 diz assim: quem faz injustiça, continue fazendo injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é justo, justifique-se ainda mais. E quem é santo, santifique-se ainda. Do lado de fora, esse mesmo texto vai dizer: ficarão os cães, os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, ou seja, aqueles que não amam a santidade de Deus. Por fim, fazendo agora uma paráfrase de uma frase conhecida de Abraham Kuyper, eu queria dizer que na perspectiva da santificação, não há nenhum centímetro da existência cristã sobre o qual Cristo não reclame santidade ao Senhor. Olhe para o texto e veja que, segundo o texto que nos foi lido nessa noite, ele diz assim a partir do versículo de número 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos
santos também vós mesmos, onde? Em que ambiente? Em que circunstâncias? E o texto diz, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. De onde Pedro extraiu esse texto? Porque ele diz assim, como está escrito. Ora, ele está citando Levíticos. Provavelmente Levíticos 18. Onde Deus reclama dos sacerdotes que fossem santos. Eu não sei se você recorda, mas no peitoral da estola sacerdotal estava escrito santidade ao Senhor, santidade a Yahvé, a Jeová, seja lá como for a transliteração melhor para o tetragrama. Mas estava escrito no peitoral daquele homem. Por que isso? É porque ele não poderia apresentar-se diante de Deus para ministrar em seus átrios sem recordar-se que Deus é santo e que exigia que ele mesmo fosse santo. Você deve lembrar também que se o sumo sacerdote se adentrasse aquele lugar sem a devida pureza, sem a devida santidade, ele era consumido e fulminado pela justiça e pela santidade de Deus. É por isso que ele entrava com a cordinha amarrada na cintura e alguns sinetes, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia nem entrar para tirar. Tal era a santidade de Deus. Estava no seu peito, santidade ao Senhor. Você percebe que santificação não é um mero fazer as coisas certas. Eu falei isso também pela manhã. Ateus, agnósticos, ímpios, irreligiosos, amorais, em alguma medida podem até se ladear aos princípios de uma justiça comum, de uma retidão comum, de uma ética comum, fazendo o que é certo. E o que diferencia então a santidade do mero fazer a coisa certa? É um princípio interior, que nos lembra que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, o fazemos ou deixamos de fazer em honra ao Deus Santo. Você lembra a fala de José, quando foi seduzido e agarrado pela mulher de Potifar? Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Você percebe que não é simplesmente fazer ou deixar de fazer a coisa certa ou errada? Tem a ver com um princípio, com a lei pétrea que está estabelecida no seu coração, que diz santidade ao Senhor, honra ao santo Deus. Na famosa oração do Pai Nosso, na primeira das petições está escrito, santificado seja o teu ou o vosso nome. O que isso quer dizer? Senão uma conduta que honra ao santo nome de Deus, onde Ele é santificado em nosso coração. De sorte que Pedro faz uso daquela estrutura sacerdotal para lembrar que a exigência de Deus para o seu povo não era apenas para aquela época, mas para todo aquele que foi feito sacerdote em Cristo. É verdade que não basta usar uma camisa e a partir de domingo você poderia chegar aqui, olha aqui pastor, está resolvido o meu problema, santidade ao Senhor. Isso precisa ser tatuado nas tábuas do seu coração e do meu coração. Isso precisa ser impingido como fogo na nossa alma, que nos lembra continuamente que não há como vivermos diante de Deus e ministrarmos diante dos seus átrios e em sua presença, sem que esteja em nosso coração esse lembrete contínuo, que o Deus a quem servimos, que o Deus a quem amamos, que o Deus que nos amou, que o Deus que nos resgatou, é o Deus essencialmente santo, e Ele nos chama, Ele nos ordena, Ele nos convoca a sermos como Ele é. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, a santificação é a inauguração, claro, a partir da salvação, daquele projeto cósmico, onde Deus está restaurando todas as coisas. Veja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado veio, deturpou essa imagem, ela permanece lá, mas não na sua condição original. O que é a santificação? Senão Cristo restaurando, lapidando, modelando aquela imagem que foi deturpada para que ela seja outrora, como foi outrora, aquela imagem original onde as pessoas olhem para a criatura e vejam o Criador. Contemplem a santidade de Deus olhando para a nossa própria vida. Quanta beleza, meus irmãos, há na santidade de Deus e nesse chamado para sermos santos. Eu quero encerrar a minha fala
dizendo que o Senhor está reclamando para si santidade em todo o nosso proceder. Quando você sair daqui e você cruzar-se com os seus amigos, aquilo que você vai conversar, o papo que vai descer à mesa, aquilo precisa ser coerente com a honra de Deus. Você precisa santificar a Deus nas suas conversas. Quando você voltar para sua casa e eu voltar para a minha, a maneira como eu tratar a minha esposa e os meus filhos precisa ser um lembrete da honra de Deus. Eu preciso honrar ao Senhor à medida que eu ocupo o meu papel de sacerdote do lar. Quando você amanhã sentar na sua cadeira do trabalho ou pegar o seu carro para viajar para o trabalho, você precisa lembrar que ali é um ambiente, é um dos espectros onde Deus está reclamando em Cristo santidade ao seu nome. De sorte que Ele está reclamando nessa noite de você, que você seja santo ali também. Quando você estiver diante do seu cliente e você tiver que realizar aquela transação e aquela negociação, olhe para o peito e lembre-se, está inscrito ali nas tábuas do seu coração, santidade ao Senhor. E Deus está reclamando que você seja santo ali também em todo o seu proceder. Quando você estiver indo para a academia e você tiver que colocar aquela roupa que é justificadamente como a roupa da academia, tudo pode. É igual um ensaio de gestante hoje. Só pegando um parênteses aqui. Ensaio de gestante, roupa de academia, qualquer coisa do tipo, é uma justificativa, porque ali é o espaço onde tudo pode. Não pode não, meu irmão. Se você é santo, você precisa ser santo em toda a vossa maneira de viver, incluindo na roupa que você escolhe para ir para a academia, no visual que você vai escolher para fazer um ensaio de gestante, ou qualquer outra coisa dessa natureza. A santificação precisa perpassar todas as células do nosso corpo, todas as nossas intenções, decisões, deliberações, a nossa vontade, as nossas paixões, os nossos entretenimentos, tudo. Não, vamos para o Ceará, porque lá tem casa de piada, mas ali é casa de piada, pastor, tudo pode. Mas que tipo de piada você vai ouvir naquele lugar? A pergunta é: honra o nome santo de Deus? Não dá, meus irmãos, para sermos tolerantes com o pecado que Deus abomina. Não há um centímetro sequer dentro da experiência da vida cristã onde Cristo não esteja constantemente gritando e reclamando santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Ouça isso, meu irmão, quando você e eu sairmos e cruzarmos estas portas, que estas palavras estejam como comichão em nossos ouvidos, não para nos afastar da verdade, mas para nos incomodar e nos atrair a ela. Quero que você saiba que tudo isso é possível. Ser santo é possível. Viver em coerência à palavra de Deus é possível. Sim, mesmo quebrados como nós somos. Não chegaremos a essa perfeição de santidade aqui nesta vida, eu sei disso. Você sabe disso. Por mais que nos esforcemos pela graça de Deus, e por mais que nos sirvamos do banquete que essa graça nos oferece, ainda assim seremos imperfeitos em todas as nossas tentativas. Mas eu digo sim, meu irmão, é possível. E não permita que Satanás sussurre nos seus ouvidos nessa noite, dizendo assim: você não pode ser santo. Está longe demais, esse padrão aí que o pastor está falando é elevadíssimo demais, não cabe para a gente como a gente, réis, mortais e pecadores. Eu digo, isso é a mentira de Satanás. Você pode, você deve ser santo. Sabe por quê? Porque Cristo morreu e lhe resgatou e lhe comprou com altíssimo preço, como diz a continuidade do texto. Cristo lhe libertou não apenas da condenação do pecado, mas Ele está lhe libertando do poder do pecado, do domínio do pecado, de sorte que na obra de Cristo, eu e você podemos sim lutar contra o pecado e sermos pela graça e pela obra dele vitoriosos. Sim, você pode ser santo, você deve ser santo, não apenas por isso. Você pode e deve ser santo, sabe por quê? Porque esse mesmo Cristo lhe outorgou o Espírito da verdade, que habita em você, que habita em mim, e Ele é o Espírito Santo, que está trabalhando diuturnamente, todos os dias, todas as horas, cooperando, dando-nos todas as condições necessárias para que sejamos parecidos com Jesus. O Espírito de Deus habita em nós, e Ele é o poder de Deus para lutarmos e vencermos contra o pecado. É possível sim para um crente ser santo. Não caia na falácia desse mundo, não ouça o sussurro de Satanás que diz assim: você não pode. Você pode.
não em si mesmo, não na força do seu braço. Você pode em Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. A santidade é uma realidade tocável, não utópica, tocável. Nós podemos e nós devemos em Cristo, no poder do Espírito. Por isso, nessa noite, meu irmão, saia daqui, levante essa bandeira dizendo assim: em nome de Jesus, serei mais santo, mais comprometido com a honra da santidade de Deus, do nome de Deus, custe o que custar, ainda que eu seja retalhado no trabalho, ainda que eu seja desprezado pelos amigos, ainda que eu perca os meus espaços de convivência, de afirmação, de aceitação, serei santo, porque isso honra ao meu Deus. Não é o fazer certo pelo certo, ou evitar o errado pelo errado, é honra ao nome santo de Deus. Seja Cristo santificado em nossos corações, desde agora e para sempre. Amém. Senhor bendito, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra nos desafia, Senhor, porque nós não temos sido santos como deveríamos, e há tanta coisa em nós que precisa ser arrancada. Em mim, ó Deus, tanta coisa que precisa ser tirada de uma vez por todas. Mesmo caminhando com o Senhor há tantos anos, nos vemos diante de realidades onde já deveríamos ter aprendido que aquilo não passa de uma ilusão do pecado, mas não poucas vezes nos vemos atraídos por essa necessidade de um prazer falso, da aceitação e da aprovação dos homens, da satisfação pessoal, da realização dos nossos caprichos. Ó Deus, quantas vezes nós ofendemos a Tua santidade, Senhor. E nesse momento pedimos perdão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia desse que vos fala. Tenha misericórdia de cada um dos meus irmãos. Nós precisamos da Tua ajuda, precisamos do auxílio do Espírito Santo do Senhor. Não podemos sozinhos, não somos capazes, não temos essa habilidade. Suplicamos, ó Deus, que pelo poder que vem da cruz, o Senhor nos capacite nas nossas lutas diárias contra a tentação, contra o pecado que tenazmente nos assedia. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós imploramos que essa palavra seja como aquela estola dos sacerdotes, que seja tatuado em nosso coração santidade ao Senhor, e que não nos esqueçamos disso, nem agora, nem com o passar da semana, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém.